Olá, Sérgio Caetano em mais um vídeo aula sobre o curso de despachante de arma de fogo. A aula de hoje é para a gente estar falando um pouco sobre a nova portaria. Dentro da nova portaria colocou várias exigências aí que o teu cliente, na hora que se for fazer o processo do seu cliente, ele tem que cumprir. O item 1, lá dos 17 itens, né, o número 1, você vai estar vinculando lá no campo 1 o comprovante de endereço do teu cliente. Então, você vai pegar qualquer conta ali do ano agora de 2024, né, a mais atual, e você vai vincular um único comprovante lá no campo 1, e aí você vai estar colocando aquele comprovante do campo 1, as mesmas informações do preenchimento do formulário inicial, que aí tem um vídeo explicando para você também sobre o preenchimento do formulário. Então, lá no campo do formulário, você vai pegar todas as informações do teu cliente, né, nome dele, RG, CPF, então todo aquele preenchimento do formulário vai estar lá no campo e você preenche. E no campo onde você vai vincular o comprovante de endereço, você vai só anexar lá no sistema, é um único comprovante, certo? Aí vem o item 2. O item 2 pede o seguinte, que o teu cliente, a pessoa que está interessado ali em tirar o CAC, tem que comprovar para o Exército que a pessoa tem ali uma residência fixa, né? E aí você tem que fazer uma comprovação de 5 anos, tá? Então, vamos lá. Se eu moro em um endereço há 5 anos, eu tenho conta de energia, água, gás, enfim, eu tenho um comprovante ali no período de 5 anos que eu comprovo que eu moro ali naquela região, tá? Naquela casa, naquele bairro, naquela cidade. Aí, vou imaginar que eu morei, sei lá, um exemplo, eu sou de São Bernardo, eu morei em Diadema há 2 anos. E aí eu tenho 2 anos morando lá em Diadema e agora aqui em São Bernardo do Campo eu tenho 3 anos. Então eu vou fazer o quê? O complemento. Não precisa esses 5 anos ser do único endereço. Então se você é de um outro estado e aí você morou lá, você tem esses comprovantes de endereço, que você morou lá na Bahia, um exemplo, e aí você tem lá como comprovar, então você vai pegar aqueles comprovantes lá da Bahia, fazer a juntada com os comprovantes atual que você tem agora, e a gente junta todos esses 5 comprovantes para comprovar para o Exército que você morou ali naquele período de 5 anos em alguns lugares, tá? É difícil, mas não é tipo coisa do outro mundo. Então, o que a gente tem que comprovar no item 2? Então, você vai ter que falar para o teu cliente, ó, eu preciso de uma conta de 2020, 2021, 2023, 2024. Então, a gente tem que comprovar 5 anos, ok? Só que aí, lá em 2020, você não vai pegar 12 contas de 2020. Você vai pegar um comprovante só lá de 2020. Um comprovante só de 2021, 2022, 23 e 24. Então, vai ser um comprovante de cada ano. Ok, então você vai fazer um anexo único, né? Você vai ter ali que ter um scan para você fazer todo esse processo, anexar todo esse comprovante em um único arquivo. E aí a gente tem uma aula falando do tamanho do arquivo para você entender, para não dar erro na hora que você for anexar aquele documento do cliente ali dentro do XGS Corp. Então, é assim, então dentro do 17 itens, né, exigidos na nova portaria, no novo decreto do novo governo, pede a comprovação de 5 endereços, de 5 anos comprovando o seu endereço. Tá? Então, a gente já fez vários processos aqui, todos os clientes conseguiram comprovar essa documentação de endereço. Então, é uma aula explicando só do campo 1 e 2, que você vai seguir ali 17 itens para você montar a pasta do teu cliente, para você protocolar aquele processo do cliente dentro do sistema do Exército. Então, dentro do curso, você vai ver isso, dentro do curso tem o meu suporte ali, caso você tiver alguma dúvida, o que você tem que fazer, o que o teu cliente tem que fazer. Recentemente, agora, a gente teve um cliente que foi na Sabesp, aqui no estado de São Paulo, Sabesp, para pedir, solicitar esses comprovantes. Aí o meu cliente chegou lá na Sabesp, a Sabesp informou que só tinha de 2 anos. Aí eu mandei na mesma hora no WhatsApp do meu cliente, lá ele estava lá no atendimento, a portaria, a lei que o governo colocou. Se o cliente tem que comprovar 5 anos de endereço, é de responsabilidade de qualquer operadora, de qualquer empresa que presta serviço para uma pessoa apresentar esses comprovantes. Pode ser da Sabesp, do Gás, da Eletropaulo, de todas as operadoras. Então, por lei,
né, essas operadoras te fornecer. Porque se o governo coloca uma lei falando que você tem que apresentar 5 anos de comprovante, essas empresas têm obrigação. E aí eu mandei na mesma hora para o meu cliente lá a lei, a portaria, e eu falei para ele, você só sai da tua cadeira aí de atendimento depois que a Sabesp te fornecer. Foi uma confusão, foi uma dor de cabeça, mas a empresa teve que fornecer, porque é lei. Se o governo põe uma lei falando que eu tenho que apresentar, a minha prestadora de serviço tem obrigação. São empresa grande que tem servidores, tem toda a documentação, né, em arquivo, em sistema, então eles têm a obrigação de fornecer. Então não entra na pilha que só tem 2 anos, não. Se o governo pediu 5, eles têm que apresentar 5, sendo que você é cliente daquela operadora há mais de 5 anos. Então eles têm a obrigação. Então, dentro ali do curso, a gente vai ter um vídeo especificando para isso. Mas quando a fornecedora não está nem aí, não quer te fornecer, entra com processo administrativo dentro do PROCON, em menos de uma semana eles respondem e é obrigado a fornecer esse comprovante. Então, dentro do nosso curso de despachante de arma de fogo, a gente tem uma aula falando o que você tem que fazer caso essas operadoras não quiserem ali fornecer esses comprovantes. Ok? Qualquer dúvida é só chamar no telefone de suporte, que eu estou aqui para te auxiliar e fazer ali uma assessoria legal para você conseguir fazer o processo do seu cliente. Até a próxima aula.